Graça e paz, queridos. As famílias da Bíblia, Adão e Jesus. Na verdade, só existem esses dois. Eles são os dois cabeças da raça. Aqui nessa pintura de Miguel Ângelo, nós temos a mão de Jesus, a mão de Deus e a mão do homem. E o Deus com o dedo não tocando, porque o homem ficou separado de Deus. Só existem dois homens geradores de duas famílias. A família do jardim do Éden e a família do jardim da ressurreição. Esses são os dois cabeças federais, como é usado dentro da teologia. Nós temos em 1 Coríntios capítulo 15, versos 45, o texto diz, 45 não, 46 e 47. Acho que o meu aqui está certo. Pois assim está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, ou uma alma vivente. Mas o último Adão é espírito vivificante. Jesus, ele nasceu na raça de Adão. E ele nasceu como o último representante da raça de Adão diante de Deus. Adão é o primeiro homem e ele era uma alma vivente. Mas Jesus, ele se tornou o último Adão. Onde ele se tornou o último Adão? Na cruz. Ali, para Deus, a raça de Adão acabou. Agora, aí nos versos 46 e 47, ele diz o que vem primeiro. Não é o espiritual, mas sim o psiquicon, o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Presta atenção nessa linguagem. Nós temos primeiro Adão e último Adão. Primeiro Adão e último Adão. Depois temos primeiro homem e segundo homem. Primeiro homem foi lá na criação, o segundo homem foi na ressurreição. Primeiro Adão, criatura, o último Adão, o Deus encarnado, morre na cruz e ressuscita, como o segundo homem. Os versos 48 e 49, eles vão dizer o seguinte: como foi o primeiro homem terreno, assim também são os demais que são feitos assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Só tem dois homens: Adão e Jesus. Adão, primeiro homem, Jesus, primeiro Adão, Jesus, último Adão. Adão, primeiro homem, Jesus, segundo homem. Último Adão termina na cruz. Segundo homem começa na ressurreição. Entendeu ou não? Está confuso?
Adão é uma criatura divina. Ele é o primeiro homem. Jesus, nós vamos trabalhar um pouquinho mais depois. Jesus é o último Adão na cruz. Para Deus, a raça de Adão acabou na cruz. Deus não olha mais a raça de Adão em Cristo. A raça de Adão acabou, ele é o último Adão. Mas ele depois se torna o segundo homem. É o que ele diz: como foi o primeiro homem terreno, assim são os demais que são feitos do pó da terra. Todos nós fomos criados, fomos gerados do Adão e somos iguais a Adão. Mas como é, ele não disse como foi, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também a imagem do homem celestial. Então há duas raças, a raça de Adão e a raça de Jesus. Ou você fez parte da raça de Adão, e se nasceu de novo, agora você faz parte da raça de Jesus, da nova família. E Adão foi criado um homem sem umbigo. Ele é um homem sem umbigo. Ele é uma criatura. O Michelangelo tapou o umbigo aqui, porque na época do Michelangelo havia uma discussão muito séria, se Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Alguns pintores, inclusive, pintaram Adão com umbigo, porque é como se vê o homem. Mas ele não foi gerado, ele foi feito. É diferente de Jesus. Ele foi feito uma alma vivente. Ele foi criado por Deus como uma feitura. Então esse é o homem sem umbigo, do qual nós descendemos com umbigo. Somos desta raça. Agora, o Adão era um homem individual e coletivo ao mesmo tempo. Ele é um homem individual e comunitário. Adão continha a raça. Ele não só continha a Eva, mas ele continha a raça. Nele estava toda a humanidade. Ele era um genearca, aquele que gerava toda a raça. E aí o Senhor Deus deu uma ordem ao Adão: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Deus deu esta ordem ao Adão, indivíduo que continha uma coletividade dentro dele, de modo genético e natural. Inclusive a Eva, quando ele falou, ela não existia. Quando ele falou com o Adão, com o homem, não existia a sua parceira, a sua mulher. A mulher vem aparecer a partir do verso 18. Isso aqui, os versos 16 e 17, é o homem coletivo, individual coletivo. No verso 18, então, aparece a mulher, já no projeto. O Senhor Deus disse ainda ao homem: não é bom o Adão que esteja só, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Então aqui eu já peguei a mulher dando o fruto para o Adão,
e aí a gente vai ver porque a família de Adão se estraga, não é? Ele começa na comunicação. O estrago começa na comunicação. Vamos aqui para Gênesis 3, 2, 4, perdão, Gênesis 3, 1, porque aqui passa na frente. Mas a serpente, essa coisa que foi criada no 5º dia, entre os animais que Deus criou, ela recebeu nela um animal, pode ter sido até um dinossauro, algum animal aí, mas ela recebeu a incorporação do Satanás, que caiu sobre a terra e veio fazer uma desordem. Então, a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? Foi que Deus tinha dito. Vocês se lembram? Ele tinha dito: de toda a árvore que há no jardim comerás livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, olha, a árvore que está no meio do jardim não é a árvore da ciência do bem e do mal, era a árvore da vida. A árvore da vida estava no meio. Aqui já começam os problemas da comunicação. A mulher responde, veja bem como é que é a mulher responde à serpente. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. O que foi que a mulher fez aqui ao citar o texto? Ela tirou a palavra liberdade, que é a mesma coisa que o Supremo Tribunal Federal está tirando do povo brasileiro. Liberdade. Tira a liberdade e você comerás livremente, mas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal não comerás. Ela disse: mais do fruto da árvore que está no meio do jardim. O fruto que está no meio do jardim é a árvore da vida. Comunicação é o problema. Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Deus não disse no verbo no plural, Deus não disse vocês não devem, Ele disse ao homem: você não deve. Entendeu? Aqui começou o problema, e esse problema a gente não sabe se Deus falou para Eva e ela não entendeu, se Adão falou para ela truncado, ou se Adão falou para ela e ela não compreendeu. A gente não sabe, só sabe que está uma confusão na comunicação. Deus não disse que não era para não tocar. Aqui a comunicação. Então a serpente disse: é certo que você não vai morrer, vocês não vão morrer. Deus disse: se você, Adão, comer, você vai morrer. A serpente disse: não vai morrer. Agora, como é que o pecado entrou? Vendo a mulher, não foi assim vendo. Esse vendo aqui é uma coisa quase que hipnotizada. Fixou. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu ao marido e ele comeu. Aí nós começamos com outro problema no casal.
Quais são as características da família de Adão? Quais são as características que vão marcar a família de Adão? Primeiro, um homem fraco na comunicação. Possivelmente foi ele quem trocou tudo isso aqui, porque é ele que tinha a informação de Deus. E ele deu as informações equivocadas. Nós temos uma família com uma comunicação ruim, onde o líder é um paspalho. Segunda característica, influenciado pela mulher, mais pela mulher do que pelo Senhor. Ele ficou embevecido com a mulher. Quando ele viu a mulher, ele fez uma poesia concreta, dizendo assim: este é osso do meu osso, carne da minha carne, e ela vai ser chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. E ele ficou embevecido. Sem dúvida, Eva era muito bonita, e ele passou a ser controlado por ela. Marido banana, fraco, que tinha que ser líder, não déspota. Tinha que ter o comando e foi comandado. É um homem fraco, frágil. Então a terceira coisa que nós vemos aqui, eu sabia que ia dar problema. Vamos embora. Desculpa aí, viu? Homem fraco, influenciado pela mulher, se esconde do problema. Ele é um cara que não dá as caras. Ele se esconde atrás da moita. E a quarta característica dele é que ele transfere a culpa. E transfere a culpa para Deus. A mulher que tu me deste foi quem me botou na cabeça. Eu estava aqui muito bem, sozinho, estava cuidando dos teus coisas, dos teus negócios. O Senhor inventou esse negócio. Eu fiquei apaixonado, acabei me perdendo. E olha o que aconteceu. A culpa é tua. Se tu tivesses outra coisa melhor para me dar, me deu a mulher. E aí nós temos o problema da família de Adão. Qual é o problema? Eva, a família pós-Éden está dividida. Eva dá as cartas na criação dos filhos. Ela põe o nome de Caim, dizendo: eu adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Deus foi coadjuvante. O artista principal sou eu. Isto é uma forma de matriarcado adoecido, que vai gerar filhos dependentes com problema sério. O Caim vai mostrar exatamente essa afetividade adoecida. Filhos com culturas diferentes. Você vai verificar que o cultivo deles não tem uma coisa assim de identidade paterna. Eles vão procurar coisas diferentes. E a terceira coisa são conflitos entre irmãos. Ali aparece a Primeira Guerra Mundial. 1/4 da terra é morta de uma vez. Só tinham 4, pelo menos do ponto de vista de revelação, de identidade, de conhecimento. Devia ter outros irmãos e outro mais, mas como conhecimento bíblico, 1/4 da humanidade é morta por um irmão que tinha a primazia da mãe. Eu adquiri esse varão com o auxílio do Senhor.
Abel desapareceu da história e mais tarde, uns 100 anos mais tarde, aparece o segundo descendente ou o substituto, que é Sete. E aqui nós temos aqui as duas famílias, dois ramos da família de Adão, Caim e Sete. São duas descendências. Essas descendências não desapareceram no dilúvio, elas continuam. E nós temos aí então um voltando para trás, fugindo de Deus, e o outro que vai à família de Deus. Esse aqui é o Caim e esse aqui é o Sete. E tem a balança da justiça no meio, mostrando que eles estão ainda precisando da justiça de Deus para poder restaurar. A família de Caim é chamada a família que cresce para cima. É o construtor de cidades e é o construtor de zigurates, desde os tempos pós-Éden. Esta família é a família das escadas. Ela caminha sempre para ser melhor, um melhor do que o outro, e gera competição, gera embates, gera ideia de conflito. É a família que os irmãos não se entendem, é o gene de Caim. A família de Sete é a família que desce, é a família descendente. Ela começa com Cainã e vem caindo até chegar a Noé, que é o descanso, é aquele que vem para baixo. E aqui você vai ter sempre um filho sofrido dentro dessa família, que ele quer subir, e quer conflitar, e quer criar problema. Essa palavra hebraica aqui é a ideia a família que desce. Tudo que desce, você tem que parar na Bíblia, porque tudo que desce vem do céu. Lembra-se que ele vem do céu. Tudo que sobe vai da terra, é a ideia de grandeza. A família de Sete casa com a família de Caim. Nós temos aqui, quando as pessoas começam a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhos, os filhos de Deus, ou seja, os filhos de Sete, porque Sete, quando ele nasceu, quando Cainã nasceu, eles começaram a invocar o nome do Senhor. E o princípio bíblico é que todo que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, essa é a família de Deus. Eles viram que as filhas dos homens, ou as filhas de descendentes de Caim, eram bonitas, e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Eu estou saltando os textos, mas aqui eles vão mostrando que houve um casamento. A minha impressão, tomando como base os outros capítulos bíblicos, é que Cão casou com uma cainita, com uma descendente de Caim, e levou a cultura de Caim para frente, depois do dilúvio. A cultura de Caim passa o dilúvio. E nós vemos lá o Nimrod, que era o neto de Cão, sendo aqueles que querem ser ilustres, que querem ser célebres. Eles disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa cultura, a partir do capítulo 10 de Gênesis e 11, ela é a cultura da ascensão, da ascendência, da importância, da celebridade, daquilo que quer ser notável, e que é o que gera a guerra. Se vocês olharem agora, o exército brasileiro está tendo algumas dificuldades de unidade, porque alguns generais não querem ser menos, eles querem ser mais. Eles não têm a noção do que é a nação.
eles querem ter a noção de que no que eles vão levar vantagem, que é o egoísmo humano. E aqui a construção, tudo que é para cima, você ponha de molho, porque é da família de Adão, por meio de Caim. Tudo que é para baixo, é da família de Adão, por Sete, que vai dar em Cristo, que vai dar em Jesus. Deus escolhe alguém da cultura de Sete. Abraão, ele é escolhido no meio da cidade de Ur dos Caldeus, e era um homem que descende da família de Sete, e que é filho de Sem. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Aqui Deus estava retirando um homem que estava numa cultura idólatra para trabalhar com ele por 46 anos e fazê-lo um novo homem, que ele só é feito um novo homem de fato quando ele oferece Isaque lá no altar. Aí ele é desconstruído totalmente e passa a seguir o Senhor de modo muito íntimo. Ele diz aqui: farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Quantas famílias da terra havia no tempo de Abraão? Quantas famílias? 3. Cão, Sem e Jafé. De quantas mães a humanidade descende? Quantas são as mães da humanidade? Uma só uma moça aqui mostrou. Nós temos uma Eva mitocondrial que aponta para uma única mulher, mas há 3 homens potenciais: Cão, Sem e Jafé. E Deus tirou de um deles alguém para ser uma bênção. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, o seu descendente, que é Cristo. Cristo é descendente de Abraão. Abraão é descendente de Sete. Sete é descendente de Adão. Pela via de Sete, através de Abraão, ele produziu uma realidade que é Jesus, o último Adão, para salvar a raça de Adão da mania de querer ser como Deus, que é a grande consequência do pecado. A família que desce da família que desce, descende aquele que nos satisfaz. A família que sobe, cheia de arrogância. A família que desce, descende aquele que vai satisfazer a nossa alma, vai satisfazer a nossa família. Jesus, quando ele foi explicar para o povo judeu quem era ele disse assim: eu sou o pão. Falando do maná. O pão é o alimento da essência física, mas ele está falando: eu sou o pão do céu, o pão que desceu. Quando você olhar o verbo descer na Bíblia, você pode procurar alguma coisa que está falando da obra de Cristo. Desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. É a sua identidade como o verbo de Deus. A família de Jesus é a família do Deus com umbigo.
O homem primitivo era o homem sem umbigo. Jesus, Deus, tem umbigo. Imagina o Deus que se encarna. Isso é o grande mistério. E a família dele é exatamente essa família que vem pela encarnação do Verbo. Aqui nós temos a palavra, o Espírito Santo e as mãos de Jesus, ou a encarnação de Jesus, a encarnação do Verbo, o Verbo se fazendo carne para habitar entre nós, para formar uma família. Ele vem de uma família caída para transformar as famílias caídas da terra. Ele vem de uma família caída para transformar as famílias caídas da terra. Essa encarnação é a grande bênção. A família de Jesus, então, o que caracteriza? Um pai simples e simplesmente um homem de fé. A pessoa que eu mais admiro na Bíblia, forante Jesus, é José. Pouca coisa a Bíblia fala dele. Mas eu vou lhe contar uma coisa. Se a minha mulher aparecesse grávida antes do meu casamento, sem que eu tivesse tido uma cópula com ela, ia ser difícil acreditar que foi o Espírito Santo. E ele teve dúvida. Mas de noite, não estou falando com você. Mas de noite, ainda estou buscando. Eu sei que algo deu errado. Tente novamente. ela para. Mas de noite ele teve um sonho. Eu vou acreditar em sonho? Ela não foi no motel. Fui eu que vim aí e copulei com ela com a palavra. E o que é gerado nela é meu. Maria, ela é uma mulher de fé, porque ela diz, aqui está a serva do Senhor. Mas Maria, ela viu a barriga dela crescer. Vou contar uma coisinha para vocês. Eu vou ser avô outra vez. Mas já está avisado que está. Pois é, teste, mas eu já estou acreditando. Eu acredito. Léo? Olha só. Pode ser que não, mas Maria creu, gente. E ela viu a barriguinha dela crescer. Mas o José, ele não teve nenhuma evidência. Ele é um homem de fé, totalmente de fé, porque ele creu na palavra do Senhor. Aí você vai verificar o que é a família de Jesus. Um casal de fé. Nós somos crentes, nós somos descendentes de Adão, um casal incrédulo. A humanidade é incrédula. Jesus é filho de um casal crente. Tudo nele foi a questão da fé. A Maria, um pai, uma mãe submissa que o gerou pela fé. E vários irmãos que tiveram problemas com ele. Os irmãos eram todos com problemas de sete, e problema de dúvida, e implicando, nenhum deles creu em Jesus, a não ser depois da ressurreição. Era uma família meio complicada também. Características entre Adão e Jesus. Vamos olhar aqui algumas características entre essas duas famílias. Primeiro, Adão foi criado. Adão é criatura. Ele foi criado do pó da terra.
Jesus foi gerado por uma mulher. Jesus não é criatura. Jesus é o Deus gerado numa mulher sem espermatozoide humano. Adão era um homem sem umbigo. Jesus é um Deus com umbigo. Um Deus dependente da criação. Cabe na cabeça de quem? Não cabe na cabeça de ninguém. Adão é um homem criado sem pai e mães físicos. Ele não teve nenhum pai nem uma mãe física. Jesus é um homem gerado por um pai espiritual e uma mãe física. Ele tem... Aí, quantos cromossomos Jesus tem? Se nós temos 23 do pai e 23 da mãe, somos 46 cromossomos. Quantos cromossomos Jesus teria? Ele era totalmente homem porque ele tinha a natureza da mãe. Ele era homem, mas ele era totalmente Deus porque ele tinha a natureza do pai. Eu tenho a impressão que ele só tinha 24 cromossomos. 23 mais um, o cromossomo divino, que é a palavra, que é indivisível. Isso é uma impressão minha, não está na Bíblia, não. É só uma elucubração. Ele era um homem gerado pelo pai espiritual e uma mãe física. E ele permanece na Trindade eternamente como um homem. Nós temos na Trindade o Pai, o Espírito Santo, que são espíritos, e temos Jesus, homem, por toda a eternidade. Adão foi criado num mundo sem pecado e pecou. Jesus foi gerado num mundo em pecado e nunca pecou. Jesus foi gerado num mundo em pecado. Ele não foi gerado em pecado, mas o mundo, a matéria que ele assumiu era uma matéria caída. É uma matéria invadida pelo pecado. A lei da entropia estava na matéria que Jesus encarnou-se, mas ele nunca pecou. Adão casou-se com Eva e gerou vários filhos à sua imagem. Todos os filhos de Adão trazem as características de Adão. Quais são as características de Adão? 4. Egoísmo. Mentira, rebeldia e caos. Todo filho de Adão tem essas 4 características. Todo filho de Adão é mentiroso, é rebelde, é egoísta e é caótico. Ele carrega isto. Jesus nunca casou, mas tem gerado uma multidão de filhos à sua imagem. A imagem de Jesus. Como é que um homem sem mulher gera filhos? É agora o grande mistério. O Adão gerou por Eva e Jesus gera pela igreja. A igreja é a noiva e é por meio dela que ele gera os filhos, por meio do evangelho. Vamos concluindo aqui. Então devemos voltar a atenção para as Escrituras. O primeiro Adão recebeu a vida. O último Adão é espírito doador de vida.
A vida física vem primeiro, depois a vida espiritual. O início se dá na terra, o desfecho se dá no céu. O primeiro homem veio da terra, e daí em diante os seres humanos são chamados terrenos. O segundo homem veio do céu, e por isso seremos celestiais. E assim como somos reflexo do que está em nossa origem terrena, seremos reflexo de nosso desfecho celestial. Essas são as duas famílias. Você faz parte da primeira de modo natural, e você vai fazer parte da segunda de modo sobrenatural. A família de Adão não tem avós. Ele não tinha, nem ele nem Eva tiveram pais. Eva também possivelmente não tinha umbigo, porque ela também não foi gerada, ela foi tirada, foi transformada. Agora, Jesus tinha avô, por parte de Maria, e tinha avós afetivos por parte de José. Tanto é que os dois evangelhos dão as duas genealogias. Mateus dá a genealogia de José e Lucas dá a genealogia de Maria, para mostrar que um filho é mais importante quando ele é do coração. Se o filho é natural, muito bom, mas o filho mais espetacular é aquele natural que é adotado. Afetividade é onde Jesus mais experimentou. Eu não sei, a Bíblia não descreve os afetos de Eli, pai de Maria, com Jesus, mas certamente ele teve, porque Maria era muito jovem, possivelmente 17 para 18 anos, quando ela se casou e teve Jesus. E o pai dela estava vivo por ali, por perto. E a mãe dela. Mas a Bíblia não fala deles. E nem fala da afetividade dos pais. O que fala é da fé. E a família de Jesus é a família da fé. E a família de Adão é a família da incredulidade e da competição. O que eu posso dizer é que eu fiz parte da família de Adão. E pela misericórdia do Senhor, eu hoje sou membro da família de Jesus. Tenho como meu ancestral aquele que me gerou pelo Espírito Santo. Que Deus dê graça para cada um de nós. Fim. Muito bem. Uma diferença radical, né, de uma família para outra, mas que tem toda a importância do mundo. A importância entre a perdição eterna e a salvação eterna, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje vocês podem aproveitar. Não? Ficou muito claro. Só lembrar que a Bíblia fala sempre primeiro e segundo, né? Tudo que é primeiro é problemático. Tudo que é segundo é interessante. Primeiro filho é Caim. Segundo é Abel. Mas Abel foi morto. E Sete tem esse nome porque significa substituto. Aquele que substitui o que morreu. Cristo morreu
e ressuscitou. Ele é o último e o segundo. Morre o segundo e vem o substituto. Nós somos da família do segundo. Aí você vai verificar Ismael, Isaac, você vai esperar Esaú e Jacó, você vai verificar o primeiro rei e o segundo rei. O primeiro rei é Saul, o segundo é Davi. E sempre o segundo vem uma obra de regeneração. E o primeiro, uma obra de eliminação. O primeiro é eliminado, não presta para nada. O segundo é regenerado, para poder servir para alguma coisa. Esse eu acho coisa linda na Bíblia. É muito emblemático isso, né? Glória a Deus. Ok, então fechamos por aqui, fechamos a nossa temporada de Escola da Família. Entraremos de férias a partir da próxima semana, então não teremos a nossa reunião. E a gente vai se falando aí através das mídias, através dos boletins, né? E eu quero desejar a todos um excelente final de ano, que o Senhor continue nos ensinando, né? Mesmo a gente está sem se reunir aqui, mas Ele com certeza é fiel e vai nos ensinar a viver esse Evangelho, viver na pessoa de Cristo, nessa ressurreição que dá a vida, né? Que traz a esperança, renova a nossa esperança, fortalece a nossa fé. Amém? Vamos orar? Pai, graças te damos por todo esse tempo que estivemos aqui aprendendo de Ti. E, Pai, pedimos que o Senhor venha glorificar o Teu nome na Tua igreja, estabelecer o Teu reino, cuidar do Teu povo, Pai. Especialmente nesta época de muita dificuldade no nosso país, queremos colocar o nosso país, a nossa nação diante do Senhor, clamando pela Tua ação, pela Tua misericórdia e graça, e que o Senhor traga à luz a verdade, para que a gente viva na verdade e não na mentira. Pai, cuida do Teu povo, nos livra de todo o mal. E assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.